Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de ativação abdominal no Pilates e a importância dessa ativação abdominal. A maioria dos pacientes que nos procuram no estúdio de Pilates, uma das queixas principais desses pacientes é dor lombar. E na grande maioria dos casos, isso se dá simplesmente porque existe uma má distribuição de cargas na região abdominal. Então as forças ascendentes e descendentes do nosso corpo acabam se distribuindo de uma forma assimétrica, jogando normalmente essa carga na região lombar. Então a gente precisa fazer uma ativação da musculatura abdominal, da musculatura lateral da região abdominal, aqui dos oblíquos, para que a gente consiga equalizar essas forças na região do tronco, da região do abdominal, para que alivie essa sobrecarga na região lombar. Então, um exercício excelente para treinar isso é o exercício da série de Mat Pilates, da série de solo, que é o roll-up. Mas a maioria dos pacientes não tem a consciência corporal para ativar a musculatura abdominal para executar essa postura. Então, hoje nós vamos mostrar aqui no Cadillac 5 exercícios que vão ajudar o paciente a fortalecer essa musculatura, a criar consciência corporal para ativar a musculatura adequadamente, para conseguir executar um roll-up de qualidade, certo? Então eu estou aqui hoje com a Jéssica, que vai me auxiliar na demonstração das posturas, e nós vamos começar pelo próprio roll-up, que é o objetivo final do nosso aluno. É uma postura de solo, mas que dá para a gente fazer tranquilamente aqui no estofado do Cadillac. Então, o roll-up clássico, uma extensão de corpo, fazendo a flexão anterior de tronco sem arremesso da postura, onde o paciente leva as mãos à frente, utilizando a musculatura abdominal para subir e rolando vértebra por vértebra, freando o movimento também com a musculatura abdominal. Mas são poucos os pacientes que têm a consciência de executar essa postura de primeira nesse movimento. Então, de que forma a gente pode ajudar ele? Primeiro, vamos direcionar esse movimento para a região abdominal para que o paciente entenda aonde ocorre o movimento, aonde ocorre a contração do movimento. Então, a gente pode começar com o paciente em decúbito dorsal, com os joelhos fletidos. O movimento normal, o paciente pode ficar com os braços ao longo do corpo. Eu pedi para a Jéssica ficar com os braços em extensão para que vocês consigam observar bem o movimento. O movimento é o seguinte: você vem com a sua mão e apoia a sua mão na lombar do paciente, certo? E aí você vai pedir para o paciente empurrar o abdômen para baixo, prendendo a sua mão contra o estofado. Então, aqui a Jéssica está fazendo agora uma pressão sobre a minha mão e relaxar. Tá? Faz a pressão novamente e relaxa o movimento. Porque dessa forma o paciente vai sentir o direcionamento, porque vai ter a mão do terapeuta logo abaixo da lombar, e ele vai sentir a pressão prendendo a mão do instrutor embaixo. Então ele vai saber direcionar essa contração na direção adequada do movimento. Um outro movimento, eu já vou pedir para a Jéssica ficar na posição convencional, que é essa posição aqui que a gente faz esse primeiro movimento, tá? Eu só deixei a mão lá para cima para facilitar a visualização do movimento. Importante, peça 5 segundos de contração na expiração. Então, o paciente inspirando, ele prepara o movimento e por 5 segundos, expirando, ele faz a força para baixo. Esses mesmos 5 segundos são utilizados nesse segundo movimento também, que o paciente já aprendeu o direcionamento da contração para baixo. Então, a mesma contração para baixo, trazendo as mãos esticadas na altura da metade da coxa, queixo no peito, arredondando a cervical e levantando as escápulas. 5 segundos expirando e retorna para a posição inicial, relaxando os braços ao longo do corpo. Tá? Mais uma vez, Jéssica, subiu, ativou a musculatura, 5 segundos expirando, cervical bem arredondada e volta. É importante a cervical arredondada, a solicitação do feedback, queixo no peito mesmo, para que fique numa posição um pouco mais agradável para o paciente, porque se o paciente deixar a cervical um pouquinho mais em extensão, pode gerar um torcicolo, um desconforto na região cervical posteriormente, certo?
Um outro exercício que a gente pode fazer aqui assim é como se fosse o início do próprio roll-up, certo? Então, as pernas em extensão. E como eu falei no início do vídeo, tem muitos pacientes que não conseguem executar o movimento completo. Eles conseguem levantar um pouco a cabeça, né, a região cervical e as escápulas, e não conseguem subir além disso. Então a gente vai solicitar para o paciente que suba o máximo que ele conseguir. No caso aqui a Jéssica vai simular um paciente que não consegue fazer. E a gente vai solicitar que esse paciente fique 5 segundos expirando na posição máxima dele. Então, vem com os braços para frente, subindo a cervical e as escápulas. Vamos supor que essa aqui é a posição máxima que o paciente consegue ficar. 5 segundos fazendo ativação abdominal, expirando e retorna para a posição de repouso. Mais uma vez, o paciente subiu, chegou na posição máxima. Vamos supor que seja essa aqui. Sustenta os 5 segundos, pressionando o abdômen, empurrando a lombar contra o estofado e retorna para a posição inicial. E nós temos mais 2 exercícios que nós podemos utilizar de uma forma bem didática para a gente ir treinando esse movimento também com o paciente. Então, primeiro sentado aqui de frente para a barra, com as pernas apoiadas nas barras laterais, usando a barra de madeira, a gente vai solicitar o movimento do roll-up na descida e na subida, né, até esse ponto, sem tracionar a barra em direção ao peito, né, deixar os braços em extensão, onde a mola vai ajudar na descida freando o movimento e vai ajudar na subida puxando o paciente para cima. Então, na descida vai arredondando as costas, oriente o seu paciente para que ele ative a musculatura abdominal, que use as molas, né, como suporte, não como motor principal do exercício, e inspira novamente e volta expirando, ativando a musculatura abdominal, usando a mola como coadjuvante no movimento. Certo? Esse também é um ótimo exercício para a gente usar no ensino, né, da ativação da musculatura. Vou fazer uma repetição só. Isto. Desceu bem, ativa a musculatura e volta no movimento expiratório. Certo? Esse é o 4º exercício, pode deixar aqui que eu solto para você. E nós temos mais um 5º exercício que ele exige um pouco mais, né? Então a gente pode trabalhar primeiro esses 4, mas nós podemos trabalhar também um outro que vai ativar bem a musculatura. Joelhos fletidos, ativação abdominal, e você vai solicitar que o paciente sente-se empurrando a barra torre para cima. Então inspira e vem expirando, sobe bem a barra e volta arredondando as costas, ativando a musculatura abdominal. Braço sempre em extensão. O cliente não precisa dobrar os cotovelos na hora de descer no movimento. Inspira novamente e sobe, ativando a musculatura abdominal, crescimento axial aqui em cima, e desce arredondando as costas até apoiar lá embaixo. Certo? Esses são 5 movimentos em que a gente pode trabalhar de uma forma bem didática, bem direcionada e fortalecendo o paciente, fortalecendo a musculatura do paciente para que ele consiga executar um roll-up. Vocês vão treinando esses movimentos, né? E de vez em quando tentem fazer o roll-up para ver se o paciente está realmente compreendendo e está conseguindo evoluir até que chegue na execução de um roll-up adequado. E quando ele conseguir chegar num roll-up de qualidade, muito provavelmente as dores lombares dele serão coisa do passado. Tá certo? Espero que tenham gostado das dicas, espero que tenham gostado dos exercícios e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço!